Olá, você. Estamos aqui na nossa TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim para mais um programa Dicas Tributárias. O programa de hoje vai ser o primeiro por sugestão de um ouvinte. Denise Orrata pediu para que eu falasse sobre Programa Especial de Regulação Tributária, os REFIS. Mas eu acho que isso só é pouco. Então eu vou falar com vocês hoje sobre o processo administrativo tributário. Como ele funciona desde o início e aí sim, no fim, a gente vai chegar nos programas de regulação tributária. Como funciona o processo administrativo tributário? Então, você está lá como contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica, cumprindo as suas obrigações tributárias, pagando seus impostos direitinho, mas, de repente, você recebe na sua casa uma singela cartinha da Receita Federal te pedindo algumas informações sobre documentações, algumas informações sobre pagamentos de impostos, enfim, algumas informações sobre procedimentos tributários que você deveria ter adotado em determinado período. E sabemos que esse período pode retroagir até 5 anos, então a Receita pode te pedir alguma coisa em relação a isso. Nesse momento tem início ao processo tributário administrativo. É um processo que pode resultar em absolutamente nada ou ele pode resultar num auto de infração. Então vamos fazer ele passo a passo. Como dizia Jack Stripador, vamos fazer eles por parte. A primeira parte é a seguinte: você, quando recebe uma notificação desse tipo, normalmente essa notificação vem te intimando a apresentar documentos num prazo de 20 dias. Por que esse prazo de 20 dias? Ele tem uma razão muito importante de ser. Antigamente, antes de 1996, as pessoas, quando recebiam uma notificação do início de uma fiscalização, ele já não podia fazer mais nada. Se ele estivesse errado, ele estaria sujeito às combinações legais, seria sujeito à autuação do imposto a pagar mais 75% de multa e ele não tinha mais o que fazer. Em dezembro de 1996 foi editada a Lei 9.430 e o artigo 47 dessa lei ele trouxe para o direito administrativo tributário um componente muito importante, que é o chamado procedimento espontâneo. O que é esse procedimento espontâneo? Eu recebi uma intimação e na intimação o fisco já direcionou o que ele quer ver. Ele quer ver determinada operação que eu fiz em determinado ano. Então, nesse prazo de 20 dias, eu vou olhar para a minha contabilidade, vou ver se está tudo ok em relação àquilo, e se eu achar que tem algum erro, e seja um erro que eu não consiga sustentar, que eu vou ser autuado de qualquer forma, esse prazo de 20 dias, ele me dá o direito de pagar o imposto que eu deixei de pagar com multa, mas não com a multa de ofício, com a multa de 75%, mas simplesmente com a multa de mora de um atraso de um pagamento de um imposto normal, que é uma multa que hoje ela está limitada a 20%. Ela é de 0,33 ao dia, limitada a 20%. Então eu pago 20% de multa, pago lá o imposto que eu deixei de pagar, atualizado com taxa Selic, e aí se encerra o procedimento fiscal. Acabou o assunto. Mas, se eu olhar para esses 20 dias e entender que não há nenhuma razão para o fisco fazer algo contra mim, eu deixo a fiscalização continuar, entrego toda a documentação que a Receita Federal me pede, respondo a todos os questionamentos que eles me fizerem e vou ficar aí sujeito ao julgamento do fiscal que está me auditando. Chegou no final, então, ele teve uma conclusão, isso não é raro de acontecer, ele teve uma conclusão de que eu cometi algum erro. Cometi algum erro que eu deveria ter feito de uma forma diversa daquilo que ele entende que é, e ele me lavrou um auto de infração. Então, no auto de infração, ele coloca lá as razões pelas quais ele está me autuando, quais são os fundamentos legais dessa multa, que imposto que eu tenho que pagar e quais são os acréscimos legais que eu devo pagar. E aí eu tenho um prazo de 30 dias para decidir o que fazer da vida. Novamente, eu vou fazer um exercício de olhar para o passado, olhar para tudo que eu fiz, ver se em tudo aquilo que ele colocou tem fundamento, se eu tenho, ou seja, se eu tenho chances ou não de reduzir essa infração a zero. Se eu não tiver chance nenhuma, a recomendação é fazer o quê? Utilizar os 30 dias de prazo para pagar o que está sendo cobrado. Que vantagem eu tenho nisso? A multa de 75% fica reduzida a 37,5%. Eu tenho um desconto aí de 50%. Mas, se eu entender, isso também é uma coisa muito importante, nós não devemos ter medo do fisco. Não é porque o fisco veio e disse que eu devo alguma coisa que eu vou já me submeter à vontade dele e pagar aquilo que eu acho que não devo.
Então, se eu acho que eu tenho argumentos para me defender, eu vou me defender. Dentro do prazo de 30 dias também, eu vou apresentar uma impugnação, que é uma peça onde eu vou descrever os fatos que levaram o fisco a me autuar, as argumentações que ele sustenta essa autuação e as minhas contra-argumentações em relação a isso. Devo colocar também toda a prova que eu entender necessário, documentos, contratos, enfim, tudo aquilo que eu achar que pode servir para provar o que eu estou argumentando, eu coloco ali. Então, isso vai para um julgamento de primeira instância, que esse julgamento é Delegacia da Receita de Julgamento, e aí vai ser alguma coisa dentro de casa. Então, raramente eu ganho alguma coisa com isso. Então, é importante também, quando eu fizer a minha impugnação, eu olhar esse auto de infração à luz do decreto 70.235, é um decreto de 1972, que ele regula todo o processo fiscal. Então, ali ele diz o que o fiscal pode e o que ele não pode fazer. Então, é sempre recomendável olhar esse auto de infração à luz desse decreto 70.235 para ver se eu encontro ali algum erro que o fiscal tenha cometido que eu possa pedir nulidade daquilo que ele fez. E isso no meio jurídico é muito importante, porque a nulidade faz com que todo o trabalho dele seja jogado fora. Então, mesmo que ele tenha razão no processo que ele fez, mesmo que ele tenha razão naquilo que ele levantou contra mim, mas se a nulidade estiver eivado de nulidade, eu tenho aí simplesmente que derrubar tudo isso com um pedido de nulidade. Bom, passando por essa fase, vamos supor então que a Delegacia de Julgamento ratificou a decisão da fiscalização. Então foi lá, manteve o auto de infração, disse que sim, o fiscal tem razão, eu não tenho razão nenhuma. O que acontece aí? O processo não acabou ainda. Eu tenho direito a recorrer a uma segunda instância, essa segunda instância na esfera federal é o CARF, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na esfera municipal e na esfera estadual, tem os seus próprios nomes, então eu posso recorrer a uma segunda instância. E essa segunda instância é uma instância que eu tenho um pouco mais de chance, porque é uma segunda instância colegiada, ou seja, eu tenho representantes ali fazendários, mas tenho representantes também dos contribuintes. E são representantes técnicos dos dois lados, que eles vão avaliar aquilo que eu argumentei à luz da legislação e também vão examinar os documentos que eu apresentei. Uma dica muito importante: nunca coloque em uma dessas defesas, seja ela na impugnação, seja no recurso voluntário, discussão de aspectos legais ou constitucionais. Por uma razão muito simples. Isso já está muito para lá de sedimentado de que esses órgãos são órgãos administrativos. Não cabe a eles decidir sobre legalidade de lei ou inconstitucionalidade de lei. Para isso existe o judiciário. Então não adianta você colocar argumentos que determinada ação do fisco é ilegal ou inconstitucional, que você não vai conseguir nada nesse fórum. Então você passou pelo CARF, ou você passou pela segunda instância do processo administrativo fiscal, e vamos dizer que você ganhou. Ótimo. Você ganhou, então a situação está aparentemente resolvida para você, só que ainda não completamente. Por quê? Porque dependendo da decisão, a Fazenda pode também entrar com um recurso ao Conselho Superior de Recursos Fiscais. E digamos que você perdeu. Você perdeu, tem duas coisas que você pode fazer: examinar o acórdão que deu uma sentença desfavorável a você e ver se esse acórdão tem algum tipo de incoerência, se tem algum tipo de situação que seja conflitante com outros julgados. Se isso acontecer, você pode entrar no próprio CARF com um embargo de declaração. Ou seja, você pode pedir ao relator, que foi o vencedor do voto contrário a você, explicar algumas partes do voto dele para que você possa ter certeza de que isso está correto ou não. Em algumas vezes, isso pode ter um resultado positivo e pode fazer o sujeito repensar um pouco tudo aquilo que ele escreveu e mudar a posição dele. Bom, se não tiver nada disso e também se tiver divergência de decisões em outros processos iguais, você pode ainda entrar com recurso ao Conselho Superior de Recursos Fiscais. Então, seria a terceira instância do processo administrativo. Terminado isso, acabou, não tem mais nenhum tipo de chance no processo administrativo e você perdeu. E aí, o que você vai fazer? Você vai pagar? Não. Você continua tendo algumas opções à sua disposição. Uma delas é a de não fazer nada. Você pode simplesmente não fazer absolutamente nada, esperar o que vai acontecer. O que vai acontecer é o quê? O seu nome vai ser inscrito na dívida ativa, a Fazenda Nacional vai entrar com a execução fiscal contra você,
Nesse momento, você vai ter um prazo muito curto de apenas 5 dias para oferecer bens à penhora. Você pode oferecer bens imóveis, você pode oferecer dinheiro, como você pode também contratar uma fiança bancária. E depois desses 5 dias, aí sim você pode entrar, você tem 30 dias de prazo para entrar com uma ação de embargos de execução ou então a chamada exceção de pré-executividade. Através desses instrumentos, aí você já terminou o processo administrativo, você está no processo judicial, você pode rever essa decisão, porque a decisão judicial reforma a decisão administrativa e o contrário não é verdadeiro. Ou seja, se você tem uma decisão judicial favorável, uma decisão administrativa não pode reformá-la. A segunda opção que você tem é se antecipar ao fisco. Então, se o fisco negou as suas pretensões no âmbito administrativo e você está prestes a ser inscrito na dívida ativa da União e sofreu uma ação de execução fiscal, o que você pode fazer é entrar com um mandado de segurança ou entrar com uma medida cautelar, com um pedido de liminar, para impedir que o fisco te inscreva no CADIM, te inscreva aí nos cadastros de restrições de inadimplentes e você começa a discutir isso então no judiciário. E isso pode levar um certo tempo. Você pode, e tem até algumas coisas que você só resolve mesmo no judiciário por causa daquilo que eu falei lá no começo, que tem algumas situações que a lei é aplicável, mas a lei não é legal. O Brasil é um país engraçado, a gente tem leis que são inconstitucionais, mas nós temos leis também que são leis ilegais. E com isso você consegue ter uma discussão no judiciário e ter uma reforma da decisão que você teve antes. Bom, então vamos voltar agora para o velho... sim, essas ações, elas têm duplo grau de recurso, ou seja, se você também perde numa primeira instância da vara da sua comarca, você pode recorrer ao tribunal e depois do tribunal você pode recorrer também ao STF, se tiver questões constitucionais, ou STJ, se forem questões, simplesmente questões de discussão de aplicação de lei. Então você tem aí mais três esferas que você pode discutir isso, então uma discussão desse tipo pode levar uns 10 anos. E aí a gente volta para aquele assunto inicial, que é os planos especiais de regularização tributária, chamados refis. Então, onde que entra esse plano? Em qualquer momento do seu processo, você pode desistir dele. Você pode desistir dele pagando tudo, ou então você pode aproveitar para escrever um plano desse tipo. Hoje mesmo nós temos um que está aberto até amanhã, hoje é 30 de agosto, então amanhã, 31 de agosto, é o último dia para adesão a um plano, que é um plano que te prevê uma série de facilidades para você pagar os seus impostos, que você está discutindo, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, que você tem decisão contra você já. Você pode também incluir esses valores dentro desse programa e ter algum benefício. O benefício que está hoje aí, o máximo que você pode ter é 50% de redução da multa e 90% de redução dos juros. Então, são diferenças significativas que você pode aproveitar. Então, esses planos de recuperação, eles surgem de tempos em tempo. Acho que o último tinha tido, antes disso aí, acho que tinha tido 2008, 2009, se eu não me engano. Sempre que o governo está com caixa meio baixo e tem um potencial de perda muito grande em ações judiciais, ele prefere lançar mão de um plano desse jeito e assim ele conseguir recuperar alguma coisa daquilo que ele tem para receber e que é incerto, ele não sabe se vai receber e quando vai receber. Recapitulando de uma forma bastante didática, como a gente pretende ser aqui, você recebeu um fiscal, recebeu uma intimação, é um momento que você tem um prazo aí de 20 dias para avaliar tudo aquilo que você fez, se há algum risco de você sofrer algum tipo de atuação. Se houver esse risco, você sabe o que fazer. Seguiu a fiscalização, você foi autuado, você também tem aí um prazo de 30 dias para decidir o que você vai fazer. Se você achar que não tem argumento suficiente para derrubar o auto, você faz o quê? Paga e encerra o assunto. Se você acha que tem argumentos, você discute isso na esfera administrativa em 3 níveis. No primeiro, que é a Delegacia de Julgamento, no segundo, que é o CARF, e no terceiro, que é o Conselho Superior de Recursos Fiscais. Perdeu tudo isso? Também não há problema nenhum. Você pode de novo escolher entre não fazer nada e se defender de uma execução fiscal, ou então você se antecipar e começar a discutir judicialmente. Você também tem aí 3 esferas para você estar discutindo isso, 3 instâncias diferentes para você estar discutindo isso até chegar ao trânsito julgado. E se no meio do caminho surgir um programa de parcelamento, chamado Refis, hoje está com o nome de PERT, que é Programa Especial de Regulação Tributária, você pode aderi-lo com os benefícios que ele te trouxer. Então, como vocês viram, a coisa não é tão ruim assim. Basta você ver como você vai administrar a questão.
Por hoje só, espero que tenha sido útil para vocês e continue participando com a gente. E também outra coisa, pretendemos daqui mais algum tempo começar a construir cursos sobre matéria tributária, tanto presencialmente como à distância. Então, se você tem interesse, manda um e-mail para nós, ok? Vejo vocês na próxima. Boa noite.